Sr. Varley e Dona Lucimeire, vocês estavam contando pra gente que o senhor enfrentava uma vida com muitas limitações, né? Que por muitos momentos o seu rendimento, né? O seu salário não era suficiente para viver com dignidade, para comprar o que o senhor precisava comprar, né? Para comer o que o senhor precisava comer, para honrar os compromissos que o senhor tinha. E aí o senhor estava contando aqui pra gente que até esse pouco que o senhor tinha, em algum momento o Senhor tirou. Conta pra gente o que aconteceu na sua vida, as dificuldades que o senhor enfrentou e o que o Senhor Jesus fez pelo senhor e pela sua casa. Então, o salário que eu recebia não atendia as minhas necessidades, não é? E teve um momento em que a empresa que eu trabalhava, ela foi vendida para uma outra empresa bem maior e com isso eu fui desligado, né? Fui desligado, eu fiquei disponível no mercado durante um tempo, tentei me recolocar, mas eu não estava tendo o sucesso que eu esperava, apesar da experiência que eu tenho. Tive um convite para trabalhar longe, né? Trabalhar longe daqui da área de Guarulhos, que é onde eu ficava, e eu aceitei. Eu fui trabalhar em Itupeva. Me deram o carro, me deram combustível, e lá me perguntaram se eu não aceitava trabalhar como PJ, né? Ter o meu CNPJ, algo para mim diferente, porque até então, minha vida toda, eu trabalhei como assalariado, trabalhei com registro em carteira. Tá, eu aceitei, tenho meu CNPJ hoje, fiquei um tempo lá, fiquei 20 dias, 25 dias, não muito, voltei, tá? Continuei procurando trabalho. E me vinham propostas de emprego, as propostas eram boas, mas não davam certo, tinha aquele início e a coisa morria ali, até que, até que Deus ele resolveu me ajudar, né? Eu tive uma proposta boa, e nessa proposta eu estava indo fazer o meu exame admissional e uma empresa que trabalhou, que prestou serviço para mim, me perguntou se eu não queria trabalhar com eles. Eu falei, eu vou ver, né? Vou analisar sua proposta, vamos conversar. E chegando lá, eu falei para ele, você aceita que eu trabalhe como PJ, CNPJ? Ele falou, sim, aceito. Consequentemente, um salário melhor, consequentemente, perto da minha casa, praticamente na mesma área em que eu trabalhava, sendo que nas outras duas propostas seria longe também, seria em Cajamar, seria um local longe, 3 horas de condução para ir, 3 para voltar. E eu acabei aceitando. Eu estou trabalhando aqui com um salário melhor. Deus, ele tem me ajudado muito, mas todo esse processo eu devo ao Batalhão da Cura, com a presbítera Patrícia, que ela teve na minha casa, ela orou na minha casa, e como eu já havia falado com o senhor anteriormente, eu vi algo lá dentro que estava impedindo que a minha vida financeira progredisse, e depois disso as portas se abriram grandemente. Hoje eu estou bem financeiramente, estou bem empregado, nossos planos estão seguindo em frente, e eu devo ao Batalhão da Cura isso. E eu tenho paz na minha casa, que é o mais importante. Sr. Varley, isso que o senhor está compartilhando conosco é muito importante, porque quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Quando o espiritual não está bem, as coisas não fluem bem. E o senhor entendeu que o espiritual não estava bem, e aí o senhor contactou a igreja e pediu para receber uma visita. Aí, como o senhor bem falou, a presbítera Patrícia, junto com o pessoal do Batalhão da Cura, esteve lá ungindo a sua casa, a sua vida, o Senhor. E aí o senhor começou a ter visões, né? Um entendimento, clareza, o rumo, a direção da sua vida mudou, como bem o senhor nos explicou. O senhor era CLT, né? E agora o senhor é PJ. E isso lhe proporcionou fazer coisas e viver de uma forma que o senhor nem imaginava, né? Abriu portas, criou condições para o senhor ter uma vida muito mais confortável, muito mais honrada, né? Muito mais próspera. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa que às vezes a vida dela não está andando, as coisas estão amarradas, tudo que ela tenta fazer não está indo para frente, não dá certo, às vezes ela está lutando sozinha, né? E já está lutando sozinha há um bom tempo e as coisas não avançam. E o que o senhor poderia dar de conselho para essa pessoa? Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que procure a Deus, né? Procure a igreja. Nós somos o Ministério Mudança de Vida já há 10 anos, eu e a minha esposa,
E eu tive a minha esposa, foi um presente de Deus. Estar aqui também é uma determinação de Deus, porque eu senti o direcionamento para estar aqui. E o que a pessoa pode fazer é o seguinte: se ela sente que a vida dela não está andando, que ela procure Deus, procure a igreja, procure se apegar a Jesus Cristo, porque o mundo espiritual ele é muito complexo e ele impede o nosso crescimento, não é? Eu tenho a certeza que o principal objetivo do mundo espiritual é impedir o nosso crescimento. E uma vez que nós estamos dentro da igreja, esse impedimento cessa, que foi o que aconteceu no nosso caso. Tinha realmente um impedimento ali, no momento em que o Batalhão da Cura fez a oração, terminaram de orar tudo, eu vi um vulto passando e era o que estava amarrando a nossa vida, estava segurando a nossa prosperidade. Então, que venha na igreja, que tenha Deus, que tenha Jesus como teu Senhor, que acredite que as coisas podem mudar. Não adianta você fazer as coisas com a força do seu braço. Não adianta. Você precisa ter Deus no seu caminho para que as coisas prosperem. Dona Lucimeire, o seu Varley estava contando para a gente aqui que o que era espiritual só se resolveria de forma espiritual. E ele disse que até viu um vulto, né, depois que recebeu a unção na casa dele, a oração forte. E conta para nós, como que está hoje a atmosfera dentro do seu lar, como que está hoje o seu casamento, como está hoje o suprimento das necessidades que vocês têm, né, financeiras, sentimentais, espirituais. Conta pra gente. Eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, o Batalhão da Cura, que foi até em casa, orou, ungiu, Patrícia, a Selma, né? E, assim, hoje está tudo diferente. Graças a Deus, estamos mais unidos, né? Temos prosperidade e só alegria. Dona Varley, aquilo que não era comum hoje se tornou comum na sua vida? Comum, muito comum, graças a Deus. Senhor Varley, Jesus Cristo é a mudança de vida? Sempre, sempre. Jesus, ele é nosso Senhor, não é? É nosso Rei, é nosso Redentor vive. Então, se não fosse por Deus, nós não estaríamos no patamar que estamos hoje. Eu inclusive, hoje no culto, eu estava pensando assim, eu falei, caramba, eu não sou dono mais do meu barco, não sou mais o capitão do meu barco. O capitão do meu barco é Jesus. É Ele que leva o nosso barco para onde Ele acha que seja o melhor para nós. E eu aceito isso plenamente. Eu quero que seja assim. E não tem o que se dizer, né? Deus, ele é maravilhoso. Dona Lucimeire, são 10 anos já aqui com o Ministério Mudança de Vida, né? O que o Ministério Mudança de Vida representa para a vida de vocês hoje? Muita coisa. Nossa, eu tenho muitas conquistas aqui no Ministério Mudança de Vida. Só um pedacinho que eu vou contar. Antes eu não era casada, né? E eu vivia só com meus filhos. E eu sempre profetizei, e eu morava de aluguel. E eu sempre profetizei que eu ia ter minha casa. Assim, eu falava para Deus, não sei como, não sei de que jeito. Mas Deus me apresentou meu marido. Até então eu não sabia que ele tinha uma casa. Hoje a casa já é minha. Graças a Deus. E meu filho precisava usar um óculos, aqueles fundos de garrafa. Eu orei, pedi para Deus. Hoje meu filho não usa óculos. Graças a Deus. Muitas coisas, muita bênção. Maravilha. Como diz a palavra de Deus, é de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. É verdade, é verdade. Eu vou relatar uma coisa para o senhor que eu sempre digo. Quando eu conheci a minha esposa, Deus ele sempre interagiu na minha vida de maneiras... Dizem que Deus ele interage de maneiras sutis, não é? Uma borboleta ali, uma situação aqui. E eu estava assim conversando com ela, como eu estou conversando com o senhor agora, né? E do nada me veio
uma vontade assim, eu peguei o celular na mão e comecei a procurar os vídeos da bispa. Do nada, eu nem estava pensando, né, em assistir algum vídeo da bispa. E eu peguei um vídeo, eu comecei a procurar, eu parei num. E estava escrito assim, fica com o que eu te dei. E eu olhei assim, eu peguei e guardei. Eu falei, deixa eu ver de novo isso aqui. Eu procurei, não achei. Não achei o vídeo até hoje. Tempos depois, eu acho que na semana seguinte, eu falei com o Bispo Pedroso, eu falei, Bispo Pedroso, existe um vídeo com esse título, fica com o que eu te dei? Ele falou, não existe esse vídeo. O senhor entendeu? Ou seja, desde lá atrás, ela já é prometida a mim. Ela é uma bênção que Deus pôs na minha vida. E Deus tem falado comigo de maneira sutis, mas de maneira que eu entendesse. E Ele conversou comigo de muitas outras maneiras. E ela é tudo para mim. É isso, eu queria relatar essa situação, porque eu já frequentava o Ministério Mudança de Vida, e foi dentro do Ministério Mudança de Vida que eu tive essa bênção de Deus, né? Que Ele me trouxe ela. E eu falei para Deus assim, eu entendi o recado, e eu falei, sim, Deus, sim, Senhor, eu vou ficar com ela. Eu entendi o recado, eu entendi que era ela. Seu Varley e Dona Lucimeire, o Senhor, Ele disse, eu vim para que tenham vida, vida plena, completa e abundante. Então vocês estão hoje felizes e realizados financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente. Alegria plena, completa e total na presença de Deus. Amém. Amém.